Novamente estamos aqui para mais um estudo do livro Mediunidade e Obsessão do Projeto Espiritizar. Hoje nós estaremos concluindo o caso de Ambrósio, que foi iniciado na semana passada. Lembramos que os estudos anteriores se encontram disponíveis no nosso canal no YouTube. E esse também de hoje, posteriormente, estará lá também. Queremos também lembrar que é possível participar com perguntas, dúvidas. Durante o programa nós tentaremos responder. Mas também podemos colocar, após o programa, as respostas no Facebook ou também na gravação do YouTube. Vamos então dar início ao estudo de hoje. E de hábito iniciamos aqui através de um comentário de uma mensagem de Emmanuel. Trouxemos uma passagem do Evangelho de João, comentado por Emmanuel, João capítulo 15, versículo 7, que diz o seguinte: na condição de encarnados ou desencarnados, ainda estamos caminhando para o Mestre, a fim de que possamos experimentar a união gloriosa com o seu amor. Até lá, trabalhemos e vigiemos para compreender a vontade divina. Então, a partir desse texto, extraído da mensagem de Emmanuel, vamos aqui fazer alguns apontamentos. Primeiro, quando Emmanuel inicia dizendo a nós, na condição de encarnados ou desencarnados, ainda estamos caminhando para o Mestre. Aqui é importante refletirmos que, à luz da doutrina espírita, o entendimento e a compreensão do ensinamento do Cristo guarda direta relação com a percepção espiritual da vida, quer estejamos encarnados, quer estejamos desencarnados. Porque, independente de campo vibratório no qual nós estejamos, é imprescindível que a percepção da realidade ela já esteja sendo exercida a partir dos valores e do entendimento do Evangelho do Cristo, para, de fato, essa possibilidade ser-nos bem proveitosa. E por isso Emmanuel continua, a fim de que possamos experimentar a união gloriosa com o seu amor. Então, essa união nossa com a essência do ensinamento do Cristo, que é o amor, ela guarda relação direta com a percepção que estamos trabalhando de visão de mundo, de visão de vida. Porque é necessário, a partir da consciência desperta para os valores da imortalidade da alma, da justiça de Deus, da reencarnação, nós estarmos vibrando um campo novo de objetivos e de interesses que deverão estar agora em harmonia com os interesses do Evangelho do Cristo. E por isso Emmanuel continua, até lá, trabalhemos e vigiemos para compreender a vontade divina. Emmanuel agora começa a nos dizer o seguinte, até que consigamos de fato vivenciar a espiritualidade em termos de plenitude e de ligação íntima e profunda com Cristo, é necessário exercermos trabalho e vigilância para compreender a vontade divina. Esse trabalho e vigilância aqui, para
compreendermos melhor, ele tem várias divisões. O trabalho se refere ao nosso esforço de estudo, de conhecimento da realidade espiritual da vida. Esse trabalho também tem a ver com a nossa sensibilidade à renovação de propósitos, ao burilamento íntimo, à espiritualização de nossa maneira de viver. É necessário realizarmos esse trabalho. E esse trabalho, ele naturalmente estará associado a uma vigilância atenta, para que os valores do materialismo, no qual nós nos nutrimos em diversas encarnações, não atrapalhe nem comprometa esse esforço de renovação que somos chamados a exercer agora. E é com base nisso que nós iremos iniciar o estudo de hoje, o caso de Ambrósio, que diz respeito exatamente a essa questão de estar vigiando e atento para não incorrer em desastres reencarnatórios como os que temos estudado nesta obra e que hoje iremos prosseguir na história de Ambrósio. Então, era essa a introdução. E lembramos aqui, numa rápida síntese, o que havíamos compartilhado na semana passada. Ambrósio é o relato de um espírito que foi preparado durante muitos anos no plano espiritual para um trabalho definido de renovação íntima e de vivência na esfera do trabalho mediúnico. A história dele faz parte do livro Tormentos da Obsessão, que veio a nós através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, que organizou a obra. Então, Ambrósio é mais um desses nossos irmãos que, mesmo tendo realizado toda uma preparação adequada ao trabalho que iria desempenhar durante a sua vida aqui na Terra entre nós, ele fracassou ardorosamente. Com tarefas definidas na área da mediunidade, mesmo tendo sido orientado e direcionado desde cedo ao trabalho numa instituição espírita, amparado pela educação de seus pais cristãos e de sua mãe, sobretudo, que também era portadora de mediunidade, ele, com toda uma definição de propósitos, atinge a idade adulta, vem a se casar com aquela que estava designada na sua lista de compromissos e de projetos aqui na Terra. Ele cai ardorosamente pelo mau uso da mediunidade. Deixou voltar do seu passado os valores aonde o orgulho, a prepotência, a soberba faziam parte. E logo, através de elogios perversos à sua mediunidade, deixou que ela se envolvesse em um campo de retribuições e de favores, vindo ao desastre dos seus compromissos em relação à prática da mediunidade com Jesus. Vamos prosseguir agora com algumas sínteses para fechar o estudo desse caso. Aplaudido pelos incautos,
seus semelhantes. Mentalmente, foi acometido pelos acicates dos inimigos desencarnados, que o exploravam e o induziam à perda do contato com os benfeitores da vida maior. É claro que, como outros casos que nós estudamos aqui, não faltaram para Ambrósio amparo e assistência de espíritos benfeitores, a tentarem lhe intuir e lhe inspirar ao direcionamento equilibrado e ideal da faculdade mediúnica. Mas ele não deu ouvidos. Por outro lado, abriram-se através de amigos, entre aspas, que lhe elogiavam a capacidade mediúnica, as aberturas para as infiltrações espirituais obsessivas, aonde, face às suas escolhas pessoais, os espíritos benfeitores se sentiram afastados. Começou a se estabelecer, como esse slide diz, a perda de contato com esses benfeitores. Porque, normalmente, não só para quem tem mediunidade ostensiva, mas para qualquer um de nós, as preferências espirituais, elas são ditadas pelos nossos gostos, tendências e esforços de sintonia. Na medida em que procuramos, através do estudo, do entendimento melhor da realidade do mundo espiritual e dos esforços da prática do bem, nós estabelecemos um campo de sintonia com espíritos do bem que sintonizam com esses ideais. Mas se fechamos as portas para isso e estabelecemos afinidades com os espíritos do engano, aqueles que elogiam, que querem dar destaque e relevância ao médium, quando, na verdade, tal como aprendemos na doutrina espírita, a grande maioria daqueles que possuem, na sua encarnação, as faculdades mediúnicas ostensivas são grandes devedores perante as leis divinas e que têm nessa faculdade uma ponte de socorro, primeiro para si mesmo, para resolver os graves problemas e transtornos que causaram a outros desde encarnações passadas. Mas aí o Ambrósio afastou-se da sua missão. Prossigamos. Nosso amigo encontra-se em sono profundo, porque ao despertar, face ao longo período em que esteve prisioneiro, poderia sair correndo em desespero. Isso está no capítulo 11 do livro Tormentos da Obsessão, que narra o caso de Ambrósio. Vamos esclarecer a situação em que a história chega aqui. Ambrósio, depois de ter se desviado da tarefa redentora que ele tinha através da mediunidade, ele passa a exercer a mediunidade aonde aplausos e pseudos reconhecimentos a faculdades especiais, que na verdade ele não era merecedor de tê-las, ele vem a ter, através da desencarnação de forma súbita, por um processo de acidente vascular,
o retorno ao plano espiritual de uma maneira desastrosa. Estabelecido através das preferências espirituais com entidades que lhe exploravam as faculdades psíquicas e mediúnicas, esses espíritos o levam no mundo dos espíritos, a passar por tormentos e sofrimentos muito intensos. Voltando aqui a esse texto, ao ser socorrido de um ambiente onde, durante muito tempo, ele sofreu defragações desses espíritos com os quais ele sintonizou, ele é socorrido num posto de amparo espiritual criado pelo espírito Eurípides Barçanufo, o chamado Hospital Esperança, aonde nessa obra é narrado também as atividades espirituais que lá são desempenhadas, sobretudo no socorro a espíritas e médiuns fracassados, gravemente, com aberturas até de processos de demência no plano espiritual, pelo desconcerto emocional e psíquico que esses médiuns se envolveram. Era o caso do Ambrósio. E por isso é dito que ele estava ainda num sono profundo no hospital, no qual iria ser aplicada a ele a terapia de passes, de ajuda fluídica, para que o despertar fosse o mais equilibrado possível. Porque, caso contrário, como aí é dito, ele poderia sair correndo daquele ambiente pelos laços estabelecidos com os espíritos e que não terminaram de maneira nenhuma pelo fato de ele haver desencarnado. O nosso labor inicial é fluido terapêutico, a fim de devesti-lo das couraças vibratórias em que se encontra envolvido. É o esclarecimento que Eurípides coloca nesse capítulo que estamos analisando. Então, a princípio, o socorro a Ambrósio, quando ele volta ao plano espiritual, é através de passes, como de certa forma, a semelhança do que acontece aqui na Terra, quando pessoas em processos obsessivos graves buscam o socorro das casas espíritas e, através da fluidoterapia, dos passes e da água magnetizada, elas são amparadas e fortalecidas espiritualmente. O objetivo, como aqui é colocado, era devesti-lo das couraças vibratórias. Essas couraças, como correntes que o prendia magneticamente a entidades espirituais profundamente desequilibradas, até podermos chegar mais tarde ao seu psiquismo anestesiado pelas energias dos algozes que o entorpeceram desde os dias quando transitava no corpo físico. Imagine só. Há uma relação muito profunda entre o que acontece na Terra, no mundo físico, e no mundo espiritual ao redor da Terra. São realidades paralelas, aonde, reciprocamente, uma influencia a outra. E é devido a esse fato que, estabelecido o processo obsessivo profundo em que o
em que o nosso irmão se envolveu, esse processo mesmo com a morte física, Ambrósio o levou para o plano espiritual. E era a partir desse tratamento fluidoterapêutico que, como a espiritualidade coloca, mais tarde era que o seu psiquismo, anestesiado pelas energias dos algozes que o entorpeceram, poderia ser socorrido e trabalhado. Agora começa a análise colocada na obra Mediunidade e Obsessão a respeito das lições que podemos estar compartilhando, mais precisamente, desse caso de Ambrósio. Na página 137 da obra tem o seguinte: embora a terapia valiosa a que fora objeto não conseguiu superar inteiramente o homem velho e os vícios derivados do egoísmo e da presunção, agora sem escusas, em razão do conhecimento que possuía sobre a vida espiritual. O caso de Ambrósio, como outros que nós andamos analisando aqui, guarda profundas lições para todos nós. E aquela que oportunamente fizemos referência, mas que aqui eu lembro colocando outras palavras pelo seu alto significado, é que face a necessária e misericordiosa intervenção divina para o esquecimento nosso, do nosso passado encarnatório e do período no qual estivemos na espiritualidade, em vários desses casos que estivemos estudando, um grande problema que é determinados condicionamentos, hábitos, emergirem do inconsciente de vidas passadas e atrapalharem as disposições e os objetivos que o Espírito trouxe para a vida atual. Então, há de se ter um cuidado profundo, inclusive se é uma área de profundo estudo na área da psicologia e da psicanálise, os fatores de intervenção do inconsciente, desde o inconsciente coletivo da humanidade ao inconsciente pessoal de cada um de nós. E nós aprendemos através do Evangelho do Cristo que a única forma eficaz de não sermos vítimas de nós mesmos, nos atrapalhando pelas emersões do inconsciente na nossa vida atual, é preciso o trabalho de ressignificação de valores. A mudança profunda na nossa maneira de encarar a vida. A percepção da realidade pelo prisma real, que é o espiritual. O aprofundamento a respeito da realidade do mundo espiritual e de suas interferências no mundo físico. É preciso ser feito todo esse trabalho para que não ocorra conosco o que outra vez ocorreu com Ambrósio. O homem velho e os vícios derivados do egoísmo e da presunção. E que agora, na consciência de Ambrósio, não tinha desculpas, como é usada aqui a palavra, sem escusas. O grande conflito de consciência que ele levou para o plano espiritual, que levou a um estado de quase demência psíquica, era o alto peso de remorso e de sentimento de culpa por não ter desempenhado as tarefas para as quais ele tinha se preparado tanto. E assim aqui fica a reflexão para cada um de nós.
até que ponto as tarefas com as quais assumimos compromissos estaríamos desempenhando no nível aceitável? Porque é muito natural e é uma consequência lógica perante a revelação espírita de que todos nós que encontramos simpatia e entendimento na revelação do Espiritismo é porque já somos espíritos de uma certa maturidade e que normalmente recebeu amparo, orientação e compromissos para desempenhar durante a sua encarnação atual. Então, analisemos conosco mesmos o que no nosso íntimo, às vezes, podemos estar tentando abafar, não dar vazão em termos de renovação íntima e de vivência dos compromissos conosco e com a doutrina espírita, conosco e com a mediunidade. É preciso analisarmos cuidadosamente, porque na maioria dos casos, para a maioria de nós, houve projetos, houveram planejamentos e nós nos corresponsabilizamos em executá-los aqui. Nesse período, que é um período, sobretudo para nós espíritas, considerado crítico, período de transição planetária, período que nos convida a profundas renovações íntimas e que precisamos utilizar as ferramentas que a doutrina espírita nos possibilita para o êxito e a felicidade real, verdadeira, que passamos a compreender através do Evangelho do Cristo. Prossigamos. A tarefa no campo da mediunidade, dignificada com Jesus, constitui uma oportunidade abençoada de autoiluminação, sendo a estrada de Damasco para o verdadeiro encontro com Jesus. Diz Dr. Inácio, que é um dos espíritos que participa também das atividades do Hospital Esperança, junto com Eurípides. E aqui essa referência que Dr. Inácio faz merece para cada um de nós algumas reflexões importantes. A tarefa no campo da mediunidade dignificada com Jesus constitui uma oportunidade abençoada de autoiluminação. Como é isso? É porque o exercício da mediunidade, pelo contato com os espíritos desencarnados, pela certeza que se abre para a imortalidade da alma, é naturalmente promovedora de uma autoiluminação para nossos espíritos. Autoiluminação essa que faculta algo que antes nunca havíamos experimentado, que é estar encarnado, esclarecido e consciente da imortalidade da alma, das atividades que continuam depois da morte do corpo e dos propósitos que nos trouxeram à presente encarnação. Isso nunca houvera antes acontecido conosco. E isso é uma oportunidade abençoada de autoiluminação, que não podemos perder. E finalizando aqui o comentário de Inácio, ele diz:
sendo a estrada de Damasco para o verdadeiro encontro com Jesus. A referência é clara, porque foi na estrada de Damasco que Paulo de Tarso, caindo do cavalo, ao vislumbrar a presença do Cristo, deu início ali ao trabalho de profunda renovação espiritual. É isso que a espiritualidade aguarda de nós, pelo conhecimento que estamos tendo agora da revelação espírita. É para ela ser para nós a estrada de Damasco que foi para o apóstolo Paulo. Para que de forma contundente nós marquemos a presente experiência encarnatória como decisiva na nossa caminhada rumo à casa do Pai. Prossigamos. Esse texto agora está na página 137 do livro Mediunidade e Obsessão. Mesmo tendo recebido a oportunidade bendita, para a qual foi muito bem preparado na dimensão espiritual, antes de reencarnar, Ambrósio não conseguiu superar as viciações do homem velho para surgir o homem renovado. Esse slide nós já havíamos comentado. Muitos médios assim procedem, pois não se dispõem a fazer os esforços necessários para a construção do homem novo. Alegam que é muito difícil não viver para o mundo nos dias atuais, esquecendo que não há como servir a dois senhores. Então, da mesma forma com que houve com Ambrósio, às vezes de uma forma menos intensa ou mais intensa, mesmo no movimento espírita, muitos médiuns não se dispõem a fazer os esforços que seriam de fato necessários para a construção do homem novo. Essa construção do homem novo, que aqui é colocado, entendamos como todo um trabalho de renovação da nossa maneira de encarar a vida, de uma nova perspectiva. De tal maneira que a nossa forma antes habitual de encarar objetivos e metas no nosso plano de realização pessoal passam a sofrer profunda alteração com os novos objetivos espirituais que vão sendo colocados. É esse o homem novo. E aí diz o texto, alegam que é muito difícil não viver para o mundo nos dias atuais. Na verdade, esse é um argumento muito velho, né? Que possivelmente nós já utilizamos, inclusive, em outras encarnações. De termos-nos distanciado e adiado o trabalho de renovação proposto pelo Evangelho do Cristo. O fato de estarmos agora vivendo uma época de grandes progressos tecnológicos e científicos e de uma multiplicidade de atividades e diversões na sociedade humana, não pode de maneira nenhuma servir de desculpas para o adiamento, novamente, do nosso trabalho de reconstrução interior. Essa oportunidade, que agora é assinalada com a presença da doutrina espírita em nossa vida, é uma oportunidade
cujo afastamento ou não realização pode certamente nos causar frustrações e sofrimentos muito grandes no plano dos espíritos ao desencarnar, tal como aconteceu com Ambrósio. Afinal, como diz o texto aqui, não se pode servir a dois senhores. É necessário que a realização dos compromissos na área espiritual não seja submersa nem colocada para trás pelos cuidados excessivos em relação ao mundo material. Vamos agora para o penúltimo slide do nosso estudo dessa noite. São muitos aqueles que, como Ambrósio, se envolvem em várias atitudes de autopromoção, desde as mais sutis até as mais assintosas, fazendo o jogo dos espíritos das sombras, que querem ridicularizar a mediunidade e deter o avanço da doutrina espírita. Então, a situação que houve com Ambrósio é colocada aqui como sendo peculiar a muitos, inclusive envolvidos nas atividades mediúnicas nas instituições espíritas. Muitas vezes, as atitudes de autopromoção, elas surgem de forma sutis, através de presentes, de favores, de destaques nas atividades na casa espírita e que paulatinamente vão abrindo campo para a intromissão dos espíritos das sombras, cujo objetivo sempre presente é o de ridicularizar a mediunidade e complicar o avanço da doutrina espírita. É claro que o fator mais danoso, mais complicador, é aquele que surge dentro do movimento espírita. E nós continuamos a ver esse tipo de situação, onde não poucas vezes confrades do movimento espírita criam problemas e escândalos contra os próprios espíritas, estabelecendo através de campanhas difamatórias o devastamento de tarefas e de compromissos mediúnicos de outros. Quando o problema surge fora da casa espírita, e que para algumas pessoas torna-se negativa face à sua ignorância, o problema é de menor monta. Não poucas vezes há pessoas detentoras de faculdades mediúnicas que se envolvem em atividades e em desastres morais que, claro, não tem nada a ver com o espiritismo. Porque uma coisa é mediunidade, outra é espiritismo. Mediunidade é a faculdade que possibilitou o surgimento de todas as grandes religiões da humanidade. Desde as religiões do cristianismo às religiões orientais. A mediunidade por si só é um instrumento neutro. Então houve, há tempo atrás e mais recentemente, começou a Rede Globo outra vez falar sobre o caso do médium. Esqueço o nome do médium, João de Deus. O médium João de Deus, detentor de faculdades mediúnicas na área da cura,
mas que de maneira nenhuma nunca disse ser espírita, e nem era. Construiu um centro de atividades para a realização das curas, ornamentado por diversas imagens mais atinentes à Igreja Católica ou a outra, porque na doutrina espírita, como todos sabem, não há nenhuma forma de culto exterior. Não há imagens de adoração nas instituições espíritas. Então, quando surgem esses casos geradores de escândalos fora do movimento espírita, não é problema para a doutrina. Se algumas pessoas ignorantes ou mal intencionadas associam atividades mediúnicas ao espiritismo, é o problema pessoal de cada uma delas. Mas quando o problema surge dentro da instituição espírita através de um médium, aí passa a atingir, direta e indiretamente, o próprio espiritismo pelo mau exemplo do entendimento, da compreensão, do estudo da realidade do mundo espiritual, como base ao exercício da mediunidade, sob a luz do espiritismo, é o veículo promovedor do êxito na atividade, tanto para nós encarnados quanto para os desencarnados. Mas vamos aqui para o último slide do nosso estudo dessa noite. Com isso, adiam o encontro com Jesus dentro de si mesmos, tombando nas obsessões sutis e nas fascinações, para concluírem as suas existências em subjugações que continuam após a morte do corpo.